hoje. Então, só que eu preciso da sua atenção primeiro, porque eu acordei hoje com esse esquema todo na cabeça aqui. Era ali antes das 6, e começou a vir essa formação assim na minha cabeça, e eu já logo desci e fui escrever no papel para não esquecer aquilo que é a imagem que veio. Eu preciso que você preste atenção, que até o Wesley Júnior falou que no início que ele achou que eu estava meio doido da cabeça, quando eu comecei a colocar aqui -1000. Eu preciso da sua atenção, e depois que eu mostrar isso aqui, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ir, mas eu preciso da sua atenção, porque isso aqui é um pouquinho complicado. Vai precisar, quando a gente for na Bíblia, aí a Bíblia vai explicar. A questão é a seguinte: quando a gente pensa no sentido para a vida, você precisa dar uma definição sobre isso aqui. Agora, para você falar isso aqui, você vai precisar usar um pouquinho do português e da matemática junto. Então, viaja aqui comigo, tá, gente? Depois nós vamos para a Bíblia, vou te mostrar tudo lá, português, tá? Associado, então, à matemática. Quando nós associamos o português à matemática para mostrar essa questão do sentido da vida, o resultado dá isso aqui: quem mais o que é igual ao eu. Para você entender o sentido da vida, você precisa decifrar isso aqui, ó. Você precisa entender aquilo ali, para você então entender o sentido da vida. Para a gente entrar ainda mais fundo na questão da matemática, você pode pegar qualquer número de princípio, colocar o número que o Wesley assustou, -1000 ou até mesmo que, sei lá, 1. Mas esse -1000, ele é associado à questão do quem. Qualquer número que você colocar aqui vai funcionar. Mais 1, mais 1, mais 1, ou, então, só apenas o número 1. Então, nós temos aqui, o quem pode ser semelhante a qualquer número. -1000, -20, -1, é associado ao quem. Esse 1 mais 1 mais 1 ou 1, ele pode, então, estar associado ao quê? E nós chegamos, então, a um resultado. Qual que é o resultado? O resultado, ele deveria ser 6. Porque 6 é o número do homem. É por isso que quando o anticristo vier, o número dele vai ser 6, 6, 6. Imperfeição, imperfeição, imperfeição. Mas por causa desse trabalho que eu estou mostrando aqui, nós rejeitamos, então, o número 6. O que vai ser, então, como resultado, vai ser, então, o número 7. É aqui. Esse 7, ele representa obra para obra. Obra para obra. Esse obra, nós, então, conectamos esse obra ao sentido vida. É sobre isso que eu vou estar pregando, e tudo isso aqui eu vou te mostrar na Bíblia, vou encaixar isso aqui na Bíblia, então eu preciso que você viaja comigo aqui, no nome de Jesus. Eu quero mostrar essa experiência. Não fique aqui atrás, fica ruim, né? Eu quero mostrar essa experiência para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, e deixa sua Bíblia aberta. Deixa sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 2. Para você entender e para você pesquisar o que o pastor está falando, deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar o capítulo 2, mas nós vamos estar também fazendo referência ao capítulo 1, tá? No nome de Jesus. Então, deixa sua Bíblia aberta aí em Efésios, capítulo 2 e capítulo 1. Vai dizer assim, a partir do verso de número 1 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Verso 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês não são vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai, lemos a Tua palavra, fala-nos com graça, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Como eu disse, isso foi uma experiência que eu passei, e especialmente essa semana, as duas, né? A outra também foi muito forte, e eu incentivo você a assistir amanhã. Quem estava aqui na oração já ouviu. Essa outra experiência, também nessa semana, ela fez, você vai entender depois que eu pregar. Talvez agora você vai achar que é orgulho da minha parte, mas você vai precisar da mensagem para você entender. Quando eu olhei, assim, a posição que eu estou hoje, eu olhei com orgulho. Quando eu olhei quem eu era, comparando com quem eu sou hoje, eu olhei assim, eu falei assim, poxa vida, uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, por quê? Essa comparação de quem você era e quem você é exatamente isso aqui que nós vamos ver. Então, quando eu olhava, né, como o pessoal fala, quando eu era criança pequenininha, lá em Barbacena, mas no meu caso, quando eu era criancinha pequena, lá em Ipatinga, né, ali no Veneza 1, aquele menino que andava do Veneza no centro de chinelo, aquela coisa toda, comedor de queijo e tal, aquela coisa, ver a proporção do que Deus fez. Então, hoje ele me faz eu olhar para trás e a ter um pensamento totalmente diferente daqueles que ainda estão lá. Quando nós olhamos para o texto vai dizer, por isso que eu disse para a sua Bíblia ficar aberta, a primeira coisa que vai dizer no texto é o seguinte: vocês estavam mortos. A primeira coisa que o texto fala é quem nós éramos antes de Cristo. Nós éramos mortos. Quem nós éramos? Mortos. A palavra grego ali é necros, que vem da palavra necrotério, onde está lá as pessoas só esperando o quê? A autópsia, para dizer qual foi a pegada da morte. Então está falando necros, mortos. Mortos, obviamente, não mortos físicos, mas um morto no sentido que ele está desconectado de tudo que é e que se chama e que te impulsiona ao que é certo, ao que é Deus. Morto. A gente faz o que a gente quer, a gente detona o que a gente quer. Você lembra, você estava lá, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você estava lá. Então, o texto vai dizer quem nós éramos antes de Cristo. Não sei o seu caso, mas o meu caso não era nada bom. Quem nós éramos antes de Cristo? Lembra dessa palavra? Necros. Você era necros. Traduzido para o português, você era alguém que estava no necrotério. Quem estava no necrotério? Você está trabalhando? Não está bom também não, mas está menorzinho um pouco. De quem está lá para ser estudado. Então, por isso que é um número negativo. Tanto faz. O que você colocar aqui, se eu colocar aqui 1000, menos 1000, se eu colocar aqui 2, se eu colocar aqui 3, se eu colocar aqui 100, não muda nada. Não muda nada. Então, o que está associado a quem você era antes de Cristo? E o texto começa dizendo isso.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente século, a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando. Fala isso no 1, no 2, no 3. Quando, escute bem, quando chega no verso de número 4, escute bem, quando chega no verso de número 4, essa história desse necros, ela vai agora apresentar, não agora quem é o necros, quem está morto, mas vai dizer agora o que foi feito para o que está morto. A palavra aqui, a conjunção, no verso 4, ela é todavia. Essa palavra todavia, essa conjunção todavia, do grego de, ela dá a ideia seguinte, essa conjunção, olha, vamos voltar naquilo que estávamos falando, vamos parar de falar sobre o necros, vamos parar de falar sobre morte, que começamos no capítulo 2, e vamos voltar todavia, vamos voltar ao que estava falando no capítulo de número 1. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai no capítulo de número 1. Deixa eu te mostrar aqui 1 mais 1 mais 1. 3 ou 1 só. Deixa eu te mostrar na Bíblia, no capítulo 1. O capítulo 1 vai começar dizendo o seguinte: bendito seja Deus. É o primeiro 1. Verso 1. Bendito seja Deus. Amém? Quando agora você vai estar dizendo agora, lá no verso de número 5, ou no verso número 7, vai dizer mais claramente. Então, o primeiro 1 está aqui, Deus. Aí no verso 7 vai dizer o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Não é mais Deus, porque não foi Deus Pai que derramou o sangue, mas sim o Pai, Jesus Filho. Então está o segundo número 2 aqui para você. Então já temos 1 mais 1. Mas aí, se você for no mesmo capítulo 1, lá no versículo de número 13, vai dizer: quando vocês ouviram e creram pela palavra do Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então o primeiro 1 é para o Pai, o segundo 1 é para Jesus, o terceiro 1 é para o Espírito Santo. Então, olhe para mim agora. Quando a Bíblia começa em Efésios, ela começa falando que Deus Pai, o arquiteto, Ele desenhou antes da criação do mundo, antes que você e eu fôssemos formados, antes que houvesse tudo isso que você toca, que você vê, antes disso, Deus, o arquiteto, Ele falou assim: olha, filho, eu desenhei um mapa. Então o Pai, o primeiro 1, o Pai passa para o Filho, o segundo 1, e o Filho agora vai desenvolver o quê? A salvação para o necros, a salvação para os mortos, a salvação para a raça humana. Então Jesus, que vai, Deus Pai, Deus Filho, então Jesus conquistou, e Ele passa agora, olha, eu estou indo para o Pai, mas o Pai vai enviar o Consolador, é o terceiro 1, e o que o Consolador faz? Ele sustenta a obra que o Pai desenhou, a obra que o Filho desempenhou, Ele sustenta, Ele é o penhor, Ele garante. Então a ação agora, do 1 mais 1 mais 1, Ele vai fazer com que agora o que? Haja uma mudança. Esse necros, esse morto, esse que está ali só preparando para receber a autópsia, ele recebe agora uma injeção de ânimo, ele recebe agora a transformação, ele recebe agora a gênese, ele recebe agora a transformação dessa ideia que Deus está pegando algo morto e está criando. Não é assim que aconteceu em Gênesis? Ele do nada, ele criou, então ele pega agora na ação do Pai, Filho e Espírito Santo, ele dá vida ao necros, ele dá vida e o homem sobrevive. Por isso agora, ao invés de ser 6, o número da imperfeição, ou do anticristo, 6, imperfeito,
é o número 7. O número 7 é da perfeição. Somos perfeitos? Não, lembra-se, é morto. Quem que é perfeito? É um mais um mais um. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eu agora, eu sou resultado agora dessa ação, Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu sou agora perfeito. Aleluia. Aleluia, aleluia, não sou mais morto, não. É por isso que quando eu olhei para mim, eu olhei com orgulho agora, sabe por quê, amado? Eu não estou aqui por causa de mim, eu era morto, eu não valia nada, mas a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo me colocou agora como salvo, como remido, lavado no sangue do Cordeiro. Eu tenho uma nova vida, não sou mais nécros agora, eu sou uma geração, diga-se de passagem, isso aqui no capítulo 1. A primeira obra que está aqui embaixo, eu te falei o 1000, eu te falei isso aqui, eu te falei o 7. Deixa eu te falar a primeira obra para obra. Quando você chega no verso 10, porque somos criação de Deus. Amados, eu sou um resultado, eu sou uma obra. Está me entendendo? Eu não sou o resultado da catedral de adoração. Eu não sou o resultado de um desejo do homem. Eu não sou o resultado de um homem que sonhou para mim algo. Eu sou o resultado da junção do arquiteto pai, do desempenho do filho do arquiteto ali em prática. E agora desse último que é o Espírito Santo. Eu sou resultado disso. De forma que, é por isso que quando eu olho para mim, eu não sou mais morto. Eu não sou mais aquele que estava ali, sabe, cabisbaixo, não, eu sou agora alguém que foi criado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Eu sou obra do plano salvador de Deus. Então, quem eu era morto, o que foi feito para quem estava morto? Pai, Filho e Espírito Santo se juntaram, e o resultado, quem estava morto agora, por causa da ação do Pai, o eu agora, ele é perfeito. Quando o Pai olha para mim, ele vê o Filho. Quando o Pai olha para a igreja, ele vê o Filho. Quando o Pai olha para o pecador, ele vê o Filho. Quando você, amado, quando você está andando pela essa terra aqui, e está ali honrando o nome de Jesus, e dá aquela escorregada, o Pai olha e fala assim, não, opa, ele é obra da minha mão, ele tem um fruto da salvação. E agora tem uma outra palavra, e essa outra palavra, pastor, essa outra obra, a outra obra, o texto vai continuar. Nós somos agora a criação de Deus, verso 10, para o quê? Para realizarmos em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então agora o homem que é essa obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos agora o resultado. E este que é o resultado da obra de Deus, ele foi chamado a uma outra obra. Essa obra aqui, amados, no grego é ergon, dá aquela ideia para aqueles que eram os apóstolos, dá uma ideia para aqueles que eram discípulos, dá a ideia daqueles que hoje professam e declaram o nome de Jesus, que um dia estava no nécros, mas foram ressuscitados em Cristo, vivificados em Cristo, e agora é obra de Deus, e como obra de Deus, são chamados agora para atuarem no nome de Jesus. Então quando eu entendo que eu era um zero à esquerda, quando eu entendo que qualquer coisa que eu era, não era o suficiente, é agora somado à ação do Pai, Filho e Espírito Santo, agora ele faz o quê? Ele opera o plano da salvação, e o resultado, eu sou obra de Deus, chamado para fazer a boa obra. Quando eu entendo isso, eu posso conectar agora o sentido para a vida. Eu fui chamado para fazer uma grande obra. Está lá no finalzinho do verso 10. Porque somos criação de Deus, a primeira obra, para realizarmos em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as segundas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se eu olhar de acordo com o versículo 10, eu vou entender que no início do capítulo 1, quando Deus começou a agir, quando o Filho já estava com aquela ideia de agir, quando o Espírito Santo iria sustentar, a ideia sempre foi para que eu pudesse agora, com o sentido da vida, agora trabalhar, atuar. Não há sentido para o homem, se ele não viver com essa mentalidade. O que é? Você quer comprar uma casa? Você compra
para casa, aí você quer outra coisa. Aí não, nunca se satisfaz, está sempre querendo coisa, está sempre buscando coisa, mas aquele que encontrou o sentido da vida, ele não vive como se alguém que estava buscando, não, ele já encontrou. Quem vive com o sentido, ele já encontrou Jesus, já encontrou salvação, já encontrou o nome escrito no livro da vida e muito mais. O que ele está fazendo é usufruindo do que ele recebeu de Deus. O que é? Poder, graça para pregar, para ajudar, para recorrer, para chamar, para ver aqueles que estão lá no nécros ainda, e falar assim, ei, sai daí, sai, algo de especial. Amado, quando Deus me deu isso, o que ele quer com isso tudo? Ele quer que você olhe para aqueles que estão aqui, ó, no nécros. Porque eu creio que tem a mania de ser peitudo, né? Mania de ser assim, cheião, né? Sou dizimista, estou na igreja, eu sou isso, eu faço aquilo. E olha para quem está lá fora com desprezo. Muito bem, com a minha experiência, o que Deus quis em primeiro lugar é mostrar, filho, lembra de onde eu te tirei. Lembra, filho, lembra o zero à esquerda que você era, filho. Lembra, filho, que tanto que você aprontava, filho. Lembra quem você era nécros, filho. Você era morto, filho. Aí quando eu lembro, eu vou me lembrar de quem eu era. Não há como trazer orgulho, não há como me exaltar, não há como dizer, oh, bem-aventurado seja eu. Tem gente que só falta falar isso, louvado seja eu. Por quê? Ele não sabe quem ele era. Mas quando você entende quem você era, você olha para trás, fala assim, rapaz, eu era porqueira mesmo. Rapaz, como era porqueira. Rapaz de Deus. Aí, irmão, o que aconteceu que eu não sou porqueira mais? Pai, Filho, Espírito Santo, agindo em meu favor. Trabalharam, traçaram um plano. E hoje, pela cruz de Cristo, eu posso olhar para mim e falar assim, olha, eu me orgulho, porque eu sou obra de Cristo. Eu sou o resultado da cruz. Quando eu entendo isso, não há vanglória. Quando eu entendo isso, eu sei que eu sou um miserável pecador. Quando eu entendo isso, eu sou chamado agora, porque a obra que estava, essa obra que foi desempenhada, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, ela foi transmitida à igreja. Isso quer dizer que se eu olhar para quem está no nécros, Cristo olhou, eu vou olhar, olha, Pai, salva, papai, salva eles, papai, vá de encontro a eles, eu vou amar, eu vou me aproximar, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou investir, porque eu vou entender que da mesma forma que quando eu estava no nécro, Pai, Filho e Espírito Santo, eles me alcançaram, agora a igreja, ela tem o papel de agir sobre, pela Trindade, para agir pelo reino. Como? Eu tenho que olhar para aqueles que estão lá no nécros e olhar, mano, então eu não quero saber se as pessoas estão falando coisas erradas, tomando decisões erradas, sabe, no pecado, se prostituindo, estão roubando. Quando eu e você, que somos chamados agora como a obra, nós somos o resultado, nós somos o produto da obra de Deus, nós somos chamados agora a exercitar a nossa fé, como? Olhar como Cristo olhou, olhar e amar como Cristo amou. Estão falando de você, está roubando, está prostituindo, não gostam de você, meu amado, ame, ministre amor, ministre graça, afinal de contas, amado, o que corre na sua veia? Corre a palavra de Deus ou está correndo o seu eu quando você estava morto? Quando eu era morto, nós falávamos mal, nós brigávamos, dava porrada, mas agora não, somos nova criatura em Cristo Jesus, amado. Estão tacando fogo, taque bênção, taque amor, sabe, não estão aceitando o Evangelho, não tem problema, vá, continue, vá para o joelho, vá orando, vá ministrando nos céus, no mundo espiritual, e Deus vai bradar do céu em sua direção, e aquela alma será salva, lavada e transformada como a sua foi. Lembra quem você era? Agora eu tenho sentido para a minha vida. Qual é o sentido? De acordo com tudo isso aqui, qual é o sentido da vida? Quando se fala em computador, Jesus não fez um computador num certo sentido, apesar que a complexidade
feita no homem, ela é muito mais do que um computador. Você faz um computador e o computador é usado como um computador. Quando Jesus te fez, Ele fez a imagem e a semelhança dEle. A nossa igreja não precisa ser conhecida porque o cego está vendo, não. A nossa igreja não precisa ser conhecida porque o paralítico está andando, não. A nossa igreja não precisa ser porque a maior igreja de Boston, não. A nossa igreja, ela precisa ser conhecida quando eles olharem para nós, olharem em nós, olharem para nós, vierem no nosso meio e sentir que no nosso meio há misericórdia, há amor, há graça. Talvez eles vão entrar aqui, não vão ver nada deslumbrador, eles vão entrar aqui, não vão ver nada, sabe assim que vão assim, mas eles vão sentir que há algo diferente, eles vão sentir que há algo que está indo em direção ao perdido, eles vão sentir empatia, eles vão sentir que é bom estar aqui, eles vão se sentir parte daqui, eles vão se sentir que eles são bem-vindos aqui, eles vão se sentir que mesmo que eles não tenham o confessar como Jesus e Senhor na sua vida, eles são amados do mesmo jeito, eles são ali recebidos do mesmo jeito, e se tem alguém que tem que fazer alguma coisa, somos nós a igreja, mas é a ação do Espírito Santo, do amor de Deus através da minha vida, a estar tocando na vida, a estar tocando nos corações. E quando eu estou olhando para uma pessoa, eu vi um testemunho uma vez de uma família que estava orando por um homem, e esse homem foi para a rua, ficou como mendigo, e ali vai 1 mês sem tomar banho, 3 meses sem tomar banho, e a igreja em oração, a igreja em oração, a igreja em oração, a igreja em oração. E de repente, num dia de culto de oração, a igreja orando, Senhor, salva ele, não estava lá criticando, Senhor, amaldiçoa ele, não, estava lá abençoando aquele, abençoando quem está te perseguindo, abençoando lá no trabalho que estão te perseguindo lá, abençoando na escola, e de repente aquela igreja orando, de repente quem surge lá na porta é aquele homem que agora é mendigo, aquele homem que estava lá, sabe lá quantos meses sem tomar banho, já imagina o cheiro, né? Ele chegou lá na fora, cá dentro da igreja já está o cheiro, e ele foi chegando, ele foi entrando, e ele foi indo em direção ali o corredor, indo em direção ao altar, e quando o pastor da igreja que estava orando, que olhou, e viu que ele estava indo, o pastor foi em encontro a ele, foi encontrando, até se encontrar, até lhe dar abraço. Quando ele abraçou aquele homem, ele falou que ele sentiu algo, sabe, espetacular. É isso que Deus está tentando agora transmitir. Ele não sentiu o cheiro de quem não está tomando banho, ele não sentiu o cheiro de quem está ali fedendo, ele sentiu, amado, o cheiro de Cristo, ele sentiu o amor de Cristo, ele vivenciou, quando ele abraçou aquele homem, nada daqueles odores ali, sabe, foi influência, porque ele estava numa atmosfera tão grande de Cristo, que quando viu aquela pecadora ali, os homens querendo apedrejar, ele disse, olha, quem não tem pecado, atira aí a primeira pedra, atira, eu quero ver quem vai atirar a primeira pedra, e a Bíblia vai dizendo que do mais velho, foi saindo um por um, e vai lá Jesus, e vai, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Os púlpitos não precisam de eloquência mais não, mano. Já tem demais eloquência. Já tem demais. Sem pensar, se aponta vários homens de Deus que falam, uau! Pessoas que cantam. O mundo não está precisando mais disso, não. Agora está em falta reconhecer que você era morto, que pela misericórdia de Pai, Filho e Espírito Santo, hoje você é perfeito em Cristo, gerado por Ele, foi chamado para uma grande obra que te dá sentido para viver. E o que você está correndo atrás? Você está correndo atrás do quê? Da riqueza da vida? Você perdeu o sentido da vida, amado. Você pode até alcançar, mas não vai se satisfazer. Agora, quando você entende quem você era, um zero à esquerda, entende que o Pai fez, o Espírito Santo fez, Jesus fez, o Espírito Santo fez, que você é obra dele, que você é triunfo dele, que você é o troféu dele, o troféu de Jesus. E agora ele te comissiona agora, você consegue entender que há um sentido na sua vida. A partir do momento que você deixa de viver esse sentido, você deixa de viver. Quando eu experimentei esse reestudar, novamente, Jesus me fez, agora eu vou falar aqui o que eu estava falando, Jesus me fez olhar para mim com orgulho. Não sou mais necros,
Uau, pastor, o que você fez? Eu não sou mais neto. Uau, o que você fez? Ela não fala, não fiz nada, rapaz, foi ele que fez. Na verdade, o texto fala aqui, todavia, ou seja, aquela conjunção, né? Sabe quando você está falando uma história bonita, uma história bonita, uma história bonita, uma história bonita, aí você interrompe um pouquinho, só para dar um detalhe de alguma coisa ali, mas aquele detalhe daquilo que você está falando está ajudando, mas não é exatamente. Todavia, aí você volta para o assunto que você queria. Seria o seguinte assim, você chega perto de alguém que não tem Jesus e fala assim, rapaz, olha, eu vim trazer uma mensagem transformadora na sua vida. Que Jesus te ama do jeito que você é. As pessoas podem te rejeitar. Deixa eu falar algo para você aqui agora, que vai penetrar até na sua alma. Jesus te ama. Aí a pessoa fica assustada assim. Aí você está nessa história linda, aí você dá aquela... Só para dar um pouquinho de luz. Aí você começa a dizer assim, olha, ele não quer saber o que você fez. Ele não quer saber que você virou as costas para ele. Está vendo? Aí você vai e volta. Ele quer nessa manhã te visitar com o Espírito Santo dele, a tocar na sua vida, porque afinal de contas, esse plano foi traçado antes da criação do mundo. Quando eu me deparei com isso, eu olhei para mim e falei assim, uau, olha quem eu sou. Eu sou obra dele. Eu sou obra dele. Eu sou resultado dele. E eu sou chamado agora para olhar para os outros como Jesus olhou para mim. Ame. Perdoe. Olhe como Cristo olhou. Quer impactar o mundo? Quer impactar todos? Basta lembrar quem você era, o que ele fez por você. Aí você vai olhar para aqueles que estão lá onde você estava e vai dizer assim, estou vendo ali uma joia. Olha, ninguém está dando, estou vendo ali uma joia. Rapaz, você está doido, cara, está doido, aquela pessoa ali é. Você está doido, você não sabe o que ele fez, rapaz, não me interessa, estou vendo uma joia. Pode ser que Deus vai estar te ministrando a autoridade em você, para você ser o lapidador. Daquilo que para muitos não é nada, mas Jesus te fez ver uma joia. Que experiência linda, que experiência maravilhosa eu vivi essa semana. Bastou lembrar quem eu era. Essa semana o pastor Anderson foi na última cidade que a gente morou e bateu fotos dos lugares que nós moramos. Em nenhuma das fotos, o pastor Anderson fala assim, essa foto aqui o pastor Hélito lembra muito bem, que foi onde nós tomamos uma coça do pessoal do Clube do Cavalo. O Clube do Cavalo pegou os dois, era uma turma de vaqueiro lá. Mas desceu o chicote nos dois. Mas desceu o chicote, só estavam os dois de madrugada voltando. A história deles poderia ter sido finalizada ali. Mas Deus sabia que eles ainda estavam no necros, que eles precisavam vivenciar hoje o que eles são. Para então serem chamados para irem atrás de pessoas como aquelas, que estavam ali para te machucar. Nós somos chamados para dar vida, e vida em abundância, quando nós apresentamos Jesus para as pessoas. Feche os seus olhos, assim, assentado como você está. Eu quero orar para que Deus agora te faça lembrar quem você era e o que Deus fez por você.
Quando você lembrar o que você era, o que Deus fez por você, a primeira coisa que vai vir à sua mente é falar assim, olha, eu não prestava mesmo. Eu não prestava mesmo. Mas você olha hoje quem você é, o que Deus fez, você vai falar assim, uau, Deus é grande. A honra, a glória, o louvor para Ele. Então, quando você fez isso, se você fez esse exercício na sua mente, então vá. A Bíblia vai dizer para você agora, vá e faça o que Jesus fez para você, vá e faça para os outros. Ame, perdoa, ministre bênção, ministre vida, ministre vitória, ministre ajuda, ministre ali, estenda as mãos, estenda os braços, abraçar não pode, né? Mas vai lá e ajude. Pai, eu quero orar por cada um que ouviu essa mensagem, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, essa mensagem que nos faz voltar e lembrar quem nós éramos necros, nós éramos mortos, ó Deus, e aprova o Pai, Filho e Espírito Santo desenvolver esse plano, e hoje eu sou salvo, eu sou obra de Cristo, e obra para ser enviado a uma outra obra, a obra de arrancar, de tirar lá do inferno os necros, os mortos espirituais e trazerem para a vida, e trazerem para Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória. Ministra para essa palavra em nossos corações, é o que nós oramos agora, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Se assim você fez, amado, dê uma salva de palmas para Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus, que você entendeu a mensagem de hoje. Você entendeu a mensagem de hoje. Jesus Cristo, Ele te ama.